Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao circuito de lives de espiritualidade e suas diferentes formas de se conectar. Vamos entrando. Bom, esse circuito de lives tem a finalidade de desmistificar a nossa relação com o sagrado, né? A nossa relação com a fonte criadora, e para que ajudem vocês a perceberem que isso é uma coisa muito simples, acessível de se fazer. Vamos entrando. E essa é a quinta live já. Se você não assistiu às outras, vai lá no meu IGTV e assistam, porque estão maravilhosas. Vale muito a pena. E você que está chegando agora, vai clicando aí no aviãozinho, vai compartilhando com pessoas que você sabe que interessa por esse assunto. A gente compartilha às vezes tanta coisa que não é legal, né? Então quando tem uma mensagem bacana, uma mensagem de amor, vamos compartilhar. Aí sim a gente compartilha. Então clica aí no aviãozinho e compartilha com quem você acha que vai gostar muito desse assunto. E se você for assistir essa live depois no IGTV, passe um pouquinho para frente que agora eu vou receber as pessoas que estão entrando aqui. Então, boa noite a Patrícia, Jurema, Luana, a Adria, o pessoal lá do meu grupo VIP chegando, o Gustavo já chegou, o Marcelo tá aqui, meu marido. Vamos entrando, vamos sentindo essa energia gostosa, que eu já vou colocar, vou convidar o Gustavo para entrar. Deixa eu abaixar o somzinho. Me dê um feedback aí se o som tá bacana. Estão ouvindo bem? Eu acho que sim, né? Deixa eu só desligar aqui. Oliveira. Sejam bem-vindos, gente. É um enorme prazer ter vocês aqui. Um tema tão importante. Andréia, seja bem-vinda. Um tema tão importante, um tema que nos ajuda a relembrar quem nós somos, né? Quem nós somos, de onde a gente faz parte, né? Somos um grande todo com a fonte criadora. A Gleison, seja bem-vindo, seja bem-vinda. E vamos lá, vamos receber o meu convidado querido, Gustavo Sansi. E aqui achei. Gustavo. Oi, Camila. Seja bem-vinda. Gustavo está entrando. Oi, Gustavo. Olá, querida, boa A gente tem que noite. fazer mais lives, a gente só encontra nas lives, né? É verdade, mas pelo menos é um jeitinho da gente matar a saudade, né? Da gente se ver aí, Mas ainda bem que nós temos essa ferramenta, porque, com né, senão certeza. nós não nos encontraríamos. Tá Verdade. escutando bem? Te ouço super bem. Você me ouve bem? Me vê? Me enxerga? Ou Tudo bem? seja bem-vindo. Você veio trazer um tema em que eu particularmente ando usando muito, né, que é a meditação. Inclusive, assim, a meditação me ajudou muito, principalmente no início da pandemia, né, que é aquela coisa incerta, o que está acontecendo, o que vai acontecer, atendimento agora, como vai ser para nós terapeutas, Uhum. e me ajudou muito no meu equilíbrio. E eu quero que você traga aí as informações, as suas experiências, mas primeiro se apresente, né? Perfeito. Estou aqui preparando algo para deixar aqui de ladinho. Gratidão, gratidão mesmo. Hoje eu estou aqui na sua casa, né? Você já foi na minha e hoje eu estou aqui na sua Isso. casa. Então, muito boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu sou Gustavo Sansi. E para quem já me conhece também, talvez hoje eu sou diferente, né? Somos assim a cada dia. E um dos benefícios da meditação é você se acolher a cada dia. Tem um propósito nessa minha fala, por isso que eu já quero fazer esse convite a vocês, ok? E é um prazer imenso, eu sou terapeuta, eu sou coach de pontos fortes também. E dentro dessa abordagem transpessoal, onde eu olho, né, a, o olhar para dentro é, é algo assim quase que inevitável, já que já dando uma palhinha aqui bem rápida, essa uma visão que eu compartilho, né, é que na verdade a gente só enxerga
aquilo que está no nosso estado de consciência atual, né? E dentro da psicologia transpessoal, a gente abarca também, né, o olhar para o ser humano como um ser espiritual vivendo essa vida terrena, né? Então, Exato. super conecta com todo esse circuito de lives aí que eu estou fazendo parte hoje, que é uma honra, com todos que já fizeram parte, com todas as lives aí que já foram compartilhadas, muito conhecimento, e hoje eu estou sendo mais um aqui. É. E assim, mais um que traz a sua luz, né? E assim, eu quero deixar assim bem claro que esse projeto, ele saiu de um site pós-meditação, né? Porque tem isso, né, Muito Gustavo? bom. Não sei se isso acontece com você, mas Sim, quando eu medito, eu pergunto, eu faço perguntas, eu coloco em intenção e as coisas vêm, né? Então a gente precisa utilizar essa ferramenta, é muito importante. Ó, minha mãe chegando, seja bem-vindo, mãe. perfeito, Quem perfeito. está chegando aí, né, Gustavo? Clica aí no aviãozinho e espalha essa mensagem para todas as pessoas que você sabe que vai gostar. Você, no seu celular, Gustavo, tem a opção de colocar, de fixar o nome? No meu não tem. De fixar o É, título? de Vê se você tem. fixar, O você fala nome de, da live. o comentário, deixa eu colocar aqui, E, é conexão com a coloque espiritualidade. através da meditação. Para quem está chegando, Eu adoro também. Que bom que você já o meu celular não tem. E tá. Deixa eu ver você me aqui. perguntou, enquanto você está colocando aí, né? Se der tempo, né? Se você quiser, Samara, Ah, o a meu gente não pode vai. fazer uma prática. É claro, nós queremos. Ah, que show. Então, estou aqui, gente, estou a noite toda aqui com vocês, se vocês quiserem. O tempo que a Sá falar, gente, chega, porque senão a gente vai ficar aqui até amanhã. É, não, mas é um papo de uma hora, muito bem cuidado para vocês. Sá, não estou conseguindo, não. Eu consegui Não, você escrever. colocou como comentário, mas tudo bem, É, ok. entendi. Então Bom, vamos lá. Então, abra o seu coração, traga a sua experiência, sua luz para nós aqui. E aí vocês vão colocando. Eu vi que você fez uma caixinha de perguntas, né? Porque a meditação é algo ainda visto como muito difícil, uhum, impossível. Eu uhum. preciso sentar e cruzar minhas pernas e ficar. Não. Então você vai desmistificar isso aí para nós. Com certeza. Eu vou trazer, a gente tem um telespectador aqui que é o Pedro que está aqui, um amado, querido, que a gente teve conseguimos dividir um espaço aí recentemente dentro de uma classe também dele de meditação. E eu vou trazer exatamente, vou parafraseá-lo, inclusive porque quando ele me trouxe isso, para mim, de todas as composições, significados de meditação, de tão simples que é, sabe, a origem do latim, do meditar, né, é voltar a si mesmo, né? Meditar é voltar a si mesmo, voltar a atenção para si, né? Sim. E aí, já até simplificando um pouquinho, nessa, existe sim muitas crenças, existem muitos significados, né? Muito entendimento e talvez nem entendendo tanto, né? Do que é meditação, para quem é meditação, né? Para que serve? Não, isso é algo religioso, né? Ou que realmente tem uma formação no sentido de nascimento que veio através talvez de um pensamento que não é nem religioso, né? Que é o hinduísmo, né? Lá há 3.000 anos antes de Cristo, que nem é considerado uma religião de fato. Depois ali os budistas vieram, então toda a base oriental veio. Mas eu gosto até de incluir as religiões, um olhar para a espiritualidade, que não são só essas religiões orientais, né? Que se valeram desse benefício, né? Quando vou trazer um exemplo crístico, né? Quando Jesus parou e foi ali no Monte das Oliveiras e ele parou para olhar para si dentro da conexão que ele tinha com o Pai e ele teve aquela conversa com olhar, voltar para si. Ele saiu dos discípulos e foi para si. Isso ele também foi meditar, né? Só trazendo uma contextualização de uma das perguntas que vieram com essa analogia a uma religião, a uma cultura, a um dogma, né? E apenas uma forma de olhar. A gente cresce, né?
A gente nasce olhando para os nossos pais, a gente cresce olhando para fora, olhando para os amigos, para os irmãos, para os primos, para as professoras, para os tios. A gente cresce vivendo, né, para a profissão que eu vou seguir, e a gente passa a vida inteira olhando para fora. E acontece que nossa geração ainda não aprendeu, né? Dos meus filhos já estão começando a aprender um pouquinho mais, não aprenderam a voltar-se, né, a voltar a atenção aqui para dentro. O que está acontecendo aqui no meu mundo interno? Parafraseando também Jung, né? Jung sempre falava que a gente tem dois mundos. A gente tem um mundo externo, mas a gente tem um mundo interno, que é muito complexo. Então, Muito complexo. talvez É isso mesmo. meditar seja para isso. Meditar seja para isso. Faz sentido? Começamos aqui? Faz total sentido, assim, vocês que estão aí conosco. E é Uhum. interessante, né, Gustavo, que nós, até mesmo por essa educação, a gente aprende, e hoje, na fase adulta, nós temos muita facilidade em olhar para o externo. Olha a atenção que a gente coloca num celular, nas redes sociais. Olha a conexão que a gente fica ali. Já pensou se nós conseguíssemos fazer isso para nós? É, Mas isso é um exercício, né, Gustavo? É um perfeito. exercício. E a cada dia esse exercício, essa musculatura emocional, vamos dizer assim, ela vai Uhum. se fortalecendo. Então, Uhum. o primeiro dia a gente tenta e coça aqui, coça ali, e o mosquitinho vem. E o segundo dia é menos um pouco. E até hoje, eu já medito um tempo, mas até hoje, eu percebo o meu pensamento fugindo e eu falo, opa, vem cá, depois você faz isso, né? Uhum. E Uhum. normal, é acolher isso, tá tudo bem. Muito bom. Então, vamos lá. Muito bom, querida. Quando você fala dessa musculatura, é reeducar-se, né? É isso mesmo. Você deu um ótimo exemplo, né? Olha que exemplo factível, né? A gente passa muito conectado aqui fora no celular, né? E a gente não tem esse hábito de olhar para dentro. Eu gosto de dar uma frase que a gente é mestre na maneira de sermos nós mesmos hoje. Todos nós que somos adultos, né? E eu falo com mais propriedade com os adultos, né? Nós somos mestres na forma de sermos nós mesmos, né? Não sei se vocês já pararam para pensar nisso, mas a gente funciona muito bem assim. A gente funciona muito bem procrastinando, a gente funciona muito bem reclamando, a gente funciona bem. Se falar que não funciona é mentira. Até fumando cigarro a gente funciona bem. Senão a gente não fazia, né? A gente tem um modus operandi. A gente chegou até aqui nessa fase adulta. Eu aqui com a minha idade, você com a sua, cada um do seu jeito, mas a gente só chegou até aqui porque a gente faz muito bem o modo como a gente faz. Acontece será que pode melhorar? Qual é o efeito disso na minha vida, nos meus relacionamentos, na minha saúde física, na minha saúde emocional, né? Funcionar, funciona, a vida se mantém, a vida é muito forte, né? Mas será que eu posso melhorar? Né? Será que eu tenho algum espaço de melhoria? E aí é que a meditação entra, né? Porque esse voltar para dentro não tem também uma intenção de correção ou de olhar para preciso tirar isso de mim, né? Ah, eu tenho uma ansiedade, a gente não medita, né, olhando para a ansiedade para que exclua a ansiedade da nossa vida, né? Brigando, né? Brigando, perfeito. Brigando. Isso, perfeito, perfeito. Enfrentando, né? Uma coisa como algo indo ao embate. E o meu convite aqui, no caso de olhar para a meditação, é o olhar transpessoal de acolher uma parte de si, tá? Dentro da transpessoal, a gente olha para o ser humano dentro da sua integridade, né? Que nós temos quatro partes aí, vamos dizer, do nosso ser, que é a única maneira que a gente tem de viver essa vida física. É assim que a transpessoal fala, que é os nossos pensamentos, que é a razão, os nossos sentimentos, que é a emoção, o nosso corpo, que é a sensação, e a nossa intuição, que é o nosso ser espiritual, o nosso eu superior, nossa centelha divina que está aqui dentro. Então, todos nós temos tudo isso. Alguns são mais voltados para o pensamento, outros mais à flor da pele, né? Emocional. Emocionais, outros muito mais conectados com o físico, né? Muito mais viscerais, vamos dizer assim.
muito mais conectados com o corpo. E a meditação, ela vem como um caminho para que você volte a atenção a si e perceba a si mesmo. O que que está tendo, o que está ruindo, o que que está gritando, né? Que eu não estou ouvindo numa rotina diária, no modo do piloto automático, sabe? A meditação ela começa para mim a fazer muito sentido quando eu quero olhar para mim e cuidar de mim. Quando eu quero, é a chavinha, né? É a É, decisão, né, Gustavo? perfeito. É aquela decisão, é porque existe uma diferença. Eu queria meditar, eu queria emagrecer, eu queria no sentido ainda de assim, É um eu desejo, né? ainda É um não desejo. decidi de fato, Uhum, né? Porque quando a gente decide, aí você vai sentar e aí vai vir pensamentos, nossa, eu tenho que pagar aquela conta. Aí você acorda. uhum, Nossa, não sei o quê. Aí, às vezes dá vontade até de sair, não, vou fazer outra coisa. Não, calma. é, É esse o olhar, né, Gustavo? Assim, fala um pouco mais assim, na prática, o que que é esse olhar sim. para si? E legal, porque tem muitas pessoas também que esperam, né, que meditação seja sempre algo transcendental, né? Algo que você fala, uau, né? Como você trouxe. Minha intuição, meu eu espiritual, trouxe um circuito de lives, né? Quando você trouxe aqui no comecinho, vindo através de uma meditação. É uma experiência que muitas vezes acontece, mas não quer dizer sempre, né? E eu acho lindo, porque a experiência da meditação é a própria experiência de meditar, né? A gente não medita quando eu digo assim, né? E eu gosto de falar muito disso porque é, quando eu criei esse hábito foi final de 2019, quando de fato eu me coloquei a meditar todos os dias. Eu estava no meio de uma formação onde tinha que se meditar todos os dias. A gente ia numa montanha e ali eu comecei. E aí eu vi meu professor dizendo, né? Falou, ó, precisa meditar todos os dias, né? E para mim aquilo fazia sentido. E a partir dali eu falei, bom, vamos experimentar. Eu quero viver isso, né? É, e aí, algumas vezes era uma experiência desconfortável, ou emocionalmente, ou com muitos pensamentos, né? Porque é no momento que a gente para, né? Sabe quando a gente agita muito a água, né? Quando a água está suja, a gente fica agitando, a água parece limpinha. E é só no momento que a gente para é que de fato emerge do nosso inconsciente, do nosso subconsciente, aquilo que precisa ser visto. E aí vem a enxurrada de pensamentos, vem as percepções corporais e físicas também. Fala, nossa, eu tô com uma dor no rim que eu nem lembrava. Nossa, meu ombro tá pesado. Nossa, pera um pouquinho, eu tô com a couraça aqui do couro cabeludo toda enrijecida, eu tô pensando em algo. E é na meditação que tudo isso vem também, porque é no momento que a gente pausa, né? E isso já é a experiência da meditação. E não o que eu trazia lá no começo também, que muitas pessoas trazem, que é só no momento em que eu ir para um lugar de espiritualidade, de paz, quando eu sentir aquilo é que eu meditei. Esse é um lugar muito bom que a gente chegue, né, diante das nossas experiências, mas não é só isso, né? É acolher a si mesmo. E a gente também acorda um dia super alegre, no outro dia às vezes meio triste, no outro dia às vezes mais pensativo, mais introspectivo, no outro mais medroso, mais ansioso, no outro mais eufórico, né? E é assim também, então, com a experiência da meditação, acolher aquilo que vem, né? É uma postura diante de si mesmo. Isso é bacana. Isso é bacana a gente até repetir. É uma postura, tá? Não necessariamente aquela que a gente vê, né? Nos filmes orientais, né? Aquela Sim, coisa. postura de Não, lótus, é. se você consegue, tudo bem, ótimo. Mas é uma postura para si. E assim, você disse que como meditar e olhar para si, então eu posso fazer isso em qualquer lugar. Uhum. Eu não preciso estar numa casa religiosa, eu não preciso só estar debaixo de uma árvore, eu não... Quer dizer, não tem que, não tem essa frase tem que
já quebrou o clima. Vocês perceberam, quem está nos assistindo, que é leve, É. né? Se tem que ser leve, né? Perfeito. Tem que alguma coisa, é leve. Eu acho que esse seu tem que me deu uma sinergia que, na verdade, o tem que parece muito ativo, né? Eu estou me obrigando a algo, né? Isso, é. E eu acredito sim que talvez tenha uma postura muito de mais passividade com a gente mesmo, de acolhimento, né? Vou falar de feminino aí, eu sei que você trabalha com isso, mas de acolher, de anfitriar a si mesmo, né? De que meus sentimentos estão trazendo aqui? Falar, nossa, tô com uma tristeza aqui que eu não sabia, deixa eu escutá-la. Né? E aí, no momento que eu consigo escutar essa tristeza, é nesse momento que a gente pode falar de um espaço no tempo, né? E no espaço físico também, onde eu me permito, vamos dizer assim, é muito legal que a gente construa um ambiente também favorável à meditação, porque é nesse espaço e aí existe uma psicogeografia, né? Existe realmente, assim como você chega na cozinha, você já chega olhando o fogão, já chega abrindo a geladeira, assim quando você entra no quarto, você já quer deitar na cama. Nesse espaço onde você vai construir ali um espaço propício, nesse espaço físico, né? Para olhar para dentro, também é importante que você se prepare, né? Que você crie condições favoráveis a isso, né? Não que precisa ser, como você trouxe, né? Não tem que ser sentado com a perna direita sobre a esquerda, às vezes você é canhoto e você tem mais flexibilidade com a outra perna, não tem que ser tocando os dedos para saber quem você é, tem várias simbologias, vários sentidos para tudo isso, né? Meditação tem algumas âncoras, né? A gente pode falar, porque a gente tem todos esses estímulos, né? Nossos pensamentos querem levar para um lugar, nosso corpo quer levar para outro, parando até de respirar, ou respirando muito eufórico, as emoções querem levar para outro lugar, né? E um lugar que a gente pode buscar aí de acolher tudo isso é usando um eixo, né? Usando um caminho, muitas vezes. Existem meditações, quando a gente fala de contemplativas, né? Então é uma passividade, não uma obrigatoriedade, né? Que eu contemple algo, né? Quando eu contemplo uma imagem, quando eu contemplo a natureza, quando eu posso contemplar uma simples flor viva, né? Um vaso de bambu que eu trabalho aqui, eu tenho, eu posso contemplar isso. Isso já é meditar. Posso contemplar uma ideia, posso contemplar sobre alguém, né? Isso também é meditação, né? Eu posso fazer isso de olhos abertos, né? Existem meditações também que eu adoro e a gente conhece, né? Uma meditação, por exemplo, do Osho, que é uma meditação ativa, que é uma consciência de usar do corpo para te levar a um estado de autoconexão, né? E são meditações corporais, são meditações Corporais, né? agitadas. Uhum. Né, Gustavo, assim, lá no na nossa formação em Renascimento, foi a primeira vez que eu tive essa experiência da meditação em movimento. Ativa, E, né? e é ativa, né? Isso. E para mim foi uma experiência muito interessante, porque eu sou muito corporal, Uhum. né? Então, para mim, me trouxe. Tanto é que nós fizemos, acho que mais de uma hora, não foi? Mais Foi. de uma hora. E eu não vi o tempo passar. Aquele ritmo e você movimentando, para mim, assim, eu me identifiquei muito. Fiz algumas outras vezes, inclusive foi bom você lembrar Legal. que a gente vai esquecendo, né? A gente vai caindo na rotina, vai esquecendo. Foi ótimo Uhum. você lembrar, mas para mim fez muito sentido Que bom. aquela E, meditação. e você já me trouxe um outro argumento aqui, porque eu comecei a falar de tipos de meditação, de espaço, de para que, de que é meditação, talvez, né? É, e eu falei da postura, né? E acho lindo isso, porque qual é o melhor jeito de meditar? É aquele que for para você, né? Uhum. Eu fiz uma formação de meditações ativas do Osho, e eu amo essas técnicas, né, que são de muito movimento corporal. Osho dizia que quando a gente senta, né, vem todo esse lixo emocional, né? Quando a gente senta, que a gente está com a cabeça tumultuada, com o corpo cheio
de energias, né? Vamos falar da bioenergética ali, dentro de couraças ali, de nós, enfim, energéticos. E aí a gente senta, vem tudo isso à tona. E o Osho, ele desenvolveu isso com um aluno, Angel, se não me engano é o nome dele. Ele desenvolveu várias técnicas de meditação ativa, onde você, com o propósito, né, de movimentar ativamente o corpo, isso é liberado, né? E aí tem vários exercícios mesmo de bioenergética. E quando você senta, você consegue entrar no estado alterado de consciência, um estado expandido de consciência de uma forma muito mais ágil, né? Você senta e você Gustavo, consegue e são elevar. todas, essas meditações são todas naquele estilo, movimentos rápidos, como que a gente fez? Nós fizemos uma também, né? A que a gente está falando aqui, para que vocês entendam, é uma que ele chama de second wind, né? De segundo vento. A meditação de segundo vento, que é uma metáfora de subir a montanha, né? Então, é um agito realmente Sim. de dança, de levantar os joelhos, de se movimentar muito com as pernas, né? Como se você estivesse subindo uma montanha muito rápido, muito rápido. E aí, quando você senta, essa daí é a meditação da segunda montanha. E Da outra que a gente segunda fez, montanha? Da perdão, segunda segundo vento. montanha? Segundo Segundo vento, vento. chama. Isso, second wind. E, e a outra meditação que a gente fez também, Sá, que acho bom o público até tomar contato e eu posso passar mais referências sobre isso, é a Heart Chakra, né? É uma meditação suave, né, usando todo o corpo e fazendo os movimentos, né, com o chakra cardíaco, né, e os braços que são extensão desse chakra cardíaco, né? E a gente fazia através da respiração. É. Então, quando eu inspiro, eu estou expandindo esse cardíaco e eu exalo e eu expando, né? Então eu cresço e eu expando. E aí a gente fazia isso para todas as direções, para trás, para o lado, para o outro, né? Isso também é uma meditação ativa, né? Agora, não precisa saber tantas técnicas assim. Precisa-se apenas ter consciência de si mesmo, né? Quando eu caminho, eu posso meditar? Com certeza, desde que você esteja presente, desde que você esteja consciente. Onde estão os meus pensamentos? Onde estão as minhas emoções? Onde está o meu corpo? Onde eu estou, né? Se a gente vai caminhar, né? Que eu adoro, tá? Não é crítica nenhuma, não. Mas eu vou ouvindo podcast, eu vou ouvindo uma música, eu vou ouvindo um problema, eu vou gravando vídeo no Instagram. Eu também adoro isso, né? Mas tem um momento da caminhada que eu uso para a meditação, que é uma meditação ativa. É usar do corpo, que tem pessoas mesmo que precisam desse movimento de corporificar, né? Inclusive, quem é pensamento demais precisa aterrar mais ainda. Ah, Isso. Então é um movimento muito válido que se caminhe, né, que faça movimentos com o corpo, acolha esse movimento, o próprio yoga, né? O próprio yoga por si só é um movimento de extrema consciência e que pode ser meditativo, né? E é, na verdade, meditativo pela sua essência, que é você trabalhar cada parte do seu corpo. O que eu tenho aqui? Né? Até onde eu alcanço? O que que eu sinto com isso? O que que isso libera em mim? Eu estou olhando para dentro. Olha que lindo. vocês. E tem a Ana, Ana Paula, ó, Ana colega nossa. Paula, Seja querida. bem-vinda, Ana. Quer que vocês coloquem aqui, alguém aqui já tem essa prática da meditação, ou Uhum. acha difícil, já teve a experiência dessa meditação ativa. Eu sei que tem gente aqui, que até é amiga minha, que em casa fez esse lugarzinho da meditação, né? E aí, o que que você coloca nesse cantinho? O que faz sentido para você, né? Uhum. Eu tenho uma estatuazinha de uma pessoa meditando, eu tenho as minhas plantas, às vezes eu medito sentada na cadeira, às vezes eu medito sentada no chão. Então, assim, isso depende muito de cada um, né? Depende muito. Então, o que faz sentido para você é o que você coloca. Perfeito. Ó, o Richard, Oi, queridos, onde nossos você? parceiros aí, Oi, querido. renascedores, isso. Ô, Isso.
Agora você trouxe uma questão Uhum. bacana, que é assim, a autoconexão como forma de conexão. Eu achei isso bacaníssimo. Para você, antes de você entrar na questão da espiritualidade em cada um de nós, né, você usou esse termo, fazer uma autoconexão como Uhum. forma de conexão com a espiritualidade, né? É, Ou seja, como é que a gente vai conectar com a espiritualidade sem conectar comigo, com o meu corpo, com o que eu sinto, né? A Letícia perfeito. está falando assim, eu acabei de sair de uma meditação, traz muita paz. É isso aí, Letícia. Que delícia. E, Bacana. e vou responder essa sua pergunta sobre essa sua, seu adendo, Samara, sobre autoconexão, mas antes deixa eu até falar sobre horário, né? É muito legal a gente também pensar em qual é o melhor horário do dia, né? Tem pessoas que meditam Verdade. cedo, tem pessoas que meditam à tarde. Primeiro que se você conseguir, né? É só você pensar assim, no último ano de vida, como é que estava esse hábito, né? Como é que você estava olhando para você mesmo? E aí tem gente que responde, nossa, passo uma semana, eu atendo muitos clientes aqui, né? No consultório online hoje, né? É, e tem, eu acho um barato, porque tem cliente que vai se olhar no espelho, né? Vai falar, nossa, olha como é que eu tô. E aí eu perguntei, quando foi a última vez que... E eu pergunto, né? Quando foi a última vez que você se viu? E aí a pessoa de repente escovou o dente, não olhou no espelho, e ela tomou banho, ela nem olhou para o seu próprio corpo, ela se vestiu, nem lembrou que você estava confortável, aquele, sabe, aquela calça ou não, como é que o corpo estava se sentindo naquela camisa, né? Não se sentiu, não se percebeu, né? E aí que eu digo, o melhor horário para meditação, primeiro que é o tempo todo. Se a gente conseguir passar para um nível de auto consciência, né, de presença, de prestar atenção a si, o que que eu estou sentindo, o que meu corpo está me apresentando agora. Meu corpo está apresentando sede, eu preciso encher meu copo d'água aqui. A gente consegue se conectar às necessidades do nosso corpo, às necessidades emocionais, às necessidades de pensamento, porque os pensamentos também apontam o tempo todo para aquilo que a gente tem de valor, para aquilo que a gente dá significado, para aquilo que a gente tem medo, né, e a gente quer cuidar. E aí, quanto mais no meu dia eu criar janelas, né, para me centrar e ouvir toda essa inteireza, né, todo esse meu ser e falando o que que eu estou precisando agora, meu corpo não vai precisar gritar, meu corpo não vai precisar ficar doente, eu não vou precisar ter uma síndrome de burnout, sabe? Estafar mesmo toda a minha energia física, emocional. Não vou precisar gritar, sabe, com o outro para chegar no meu limite, porque o limite já passou faz tempo, né? Eu não vou precisar ter uma crise de ansiedade, de tanta coisa, né? E de tantos fatores, de tantos elementos que eu preciso cuidar, pensar, de me precaver. Eu não vou precisar esperar esse limite ser ultrapassado, né? A meditação também é um movimento em prol à manutenção dessa saúde e não enquanto apenas as experiências transcendentais que a gente vai entrar agora na conexão com a espiritualidade, mas é uma manutenção de saúde física. Quando eu falo do reis aqui, né, da razão, da emoção, da sensação e da intuição, estou falando dessa conexão com a sua saúde integral, com a saúde mental, com a saúde emocional, saúde física e espiritual também. E eu acho que vocês que estão assistindo, você, Gustavo, percebeu que entrando a pandemia, como teve movimentos de pessoas, de profissionais da área de saúde, da inteligência emocional, colocando meditações à disposição. Uhum. Por quê? Porque o momento é um momento muito delicado e que a meditação é uma manutenção barata, acessível para todos. Então não foi à toa que ficou uma chuva de pessoas oferecendo meditações no Instagram, YouTube, lives a respeito. Não é à toa.
Porque esse momento que nós estamos passando agora, eu percebo como uma grande plaquinha na nossa frente, assim, olhe para si. Olhe para as suas escolhas. E o que é isso, olhar? Você trouxe esse conceito no início. Meditar é olhar para si. Uhum. Então, vamos utilizar essa ferramenta, porque é algo tão simples, mas que tem um efeito tão grandioso, né, Gustavo? Sim. Quer metáfora melhor do que o movimento que a gente está precisando fazer de ficar em casa? Volte para casa. É o movimento que está sendo Para falado, casa, volta para casa, né? É, né? eu abri aqui, lá, primeira fala, né? Quando eu fui me apresentar, eu trouxe essa fala do Pierre Weil lá de 1960, quando ele fala que a visão de realidade está em função do nosso estado de consciência, né? De que estado de consciência a gente está falando? O Marcelo Junqueira fez uma pergunta, vou respondê-la agora, junto com essa frase, que é: então, estar no momento presente, estar no presente, seria meditar constantemente? Aí eu vou responder essa pergunta dizendo até a ferramenta da meditação, para que ela serve em nós, né? Se eu estou no momento presente, de fato presente, isso é uma meditação. Isso é uma contemplação, isso um mindfulness, né? Isso é um olhar para mim no momento presente, olhar ao meu redor. Eu estou contemplando esse instante. Eu estou agindo e percebendo exatamente o que está acontecendo na minha vida agora. Sim, é uma meditação, né? É, qual é a conexão que eu estou fazendo que eu disse agora, né, com essa pandemia, quando você trouxe aí com ficar em casa? O nosso estado de consciência. Qual é o meu nível, né, meu estado de consciência é o que vai determinar aquilo que eu acesso, aquilo que eu vejo, aquilo que eu vivencio, né? E aí eu olho para fora e eu fico assim, nossa, olha, todo mundo tá ansioso, todo mundo, nossa, todo mundo tá o caos ali fora, sabe? E aí, quando alguém me traz isso, né, eu faço a pergunta: qual é o seu caos interno que você não está conseguindo enxergar, mas que Enxergar. lá fora está gritando para você, tá? Dentro da transpessoal, a gente tem exatamente essa visão, tá? Porque tudo que está lá fora também está aqui dentro, e tudo que está aqui dentro também está lá fora, né? Posso? Deixa eu ler esse Ah, pode ler, comentário pode aqui. ler. Você tá enxergando direitinho? Tá dando. A sua camiseta tá branca e tá para mim, tá saindo muito bem. Vê se você consegue ler o Leio sim. comentário da Letícia. Letícia está dizendo aqui, ó, se reveja, se olhe e reestruture no que for necessário. Está tudo em você. Isso estou aprendendo nessa pandemia. Perfeito. É. E é desse estado de consciência que eu estou falando, porque vou explicar melhor essa coisa do meditar o tempo inteiro. Será que eu estou meditando, né? É, existe o primeiro nível, né? E eu vou usar de uma de uma estrutura, né, de 7 níveis, assim, dita lá por Yves Leloup, né, Jean-Yves Leloup, quando ele fala que o nosso primeiro nível de criar consciência é do nosso eu consciente, né? O eu consciente. Então, eu medito e eu olho para o meu eu consciente. Ter consciência daquilo que eu tenho consciência, né? Ou seja, do meu corpo, das minhas ideias, do que está à minha volta. Quando eu percebo isso, já é um grande passo, né? Passo. Porque muitas vezes a gente não percebe nem as pessoas que estão à nossa volta, a gente não percebe como a gente se comunica, a gente não percebe as nossas escolhas, a gente diz sim sem saber se diz sim, a gente olha para o celular por hábito, a gente nem escolhe isso, né? Então esse movimento de estar presente é um movimento do primeiro nível de consciente, né, do eu consciente, e é muito válido quando a gente acessa dentro da meditação o que está nesse campo do eu consciente. Depois, né, quando a gente é, cria mais musculatura, essa musculatura a gente aumenta o pezinho, né, a gente começa para quê? A gente começa a acessar o nosso eu inconsciente. Aquilo que está ali nas minhas emoções, aquilo que está um pouco mais profundo, né? Eu começo a perceber conscientemente que eu reajo nas mesmas ocasiões
Aí meu eu inconsciente fala, puxa, será que é por algum medo de rejeição, medo de não ser aprovado? De onde é que será que vem? Será que é da minha criança? Será que é de alguma experiência? É o que está no meu inconsciente lá dentro, né? E a gente consegue sim acessar isso por meio da meditação. Mas veja, é uma musculatura, é um preparo e, claro, uma disponibilidade do seu inconsciente, né? Não é ninguém de fora que vai fazer isso, né? Vou chegar lá onde a Samara trouxe logo na primeira fala dela, ela falando, olha, o insight daqui veio através de uma meditação. Vou chegar, a gente não chegou nesse nível ainda, a gente está no consciente, no inconsciente. Não, o que eu digo hoje, né, nessa explicação, quando a gente amplia, né, esse olhar para o eu, né, de autoconhecimento, né, essa pode ser também uma escala do autoconhecimento, sabe? A gente pode ir para o eu transgeracional. A gente começa a tomar contato com aquilo que está em mim, que é também sistêmico, né? Aquilo que está em mim, que também sofre interferência como consequência e também como causa. Eu sou pai, a Samara é mãe, né? Daquilo que é repassado aí pela nossa transgeracionalidade, né? Transgeracional. Isso. Pelas gerações, pela passagem de gerações. Do que eu estou falando? De crenças, de dogmas, de lealdades, de valores, né? Que a minha família dita que é isso. E aí, eu vou dar um exemplo, né? Quando eu começo a fazer alguma escolha, e aí dali a pouco eu paro, para quê? Uma dessas escolhas, né, que eu posso dizer, no ano passado, eu morava em São Paulo. Olha que legal, vou citar algo aqui agora que eu lembrei. No ano passado a gente morava em São Paulo, no centro de São Paulo, no apartamento. Minha esposa foi mandada embora dia 10 de agosto, no meio da pandemia. Dia 11 de agosto, na minha meditação, me veio exatamente isso. E para que continuar morando em São Paulo? Aquilo me desconfortou absurdamente, né? Para você entender, quando eu casei com minha esposa, quando eu fui pedir minha esposa em casamento, eu mostrei um mapinha de São Paulo e falei, ó, se você quiser casar comigo, eu vou morar aqui, ó. 2 bairros só, era Moca, Belém, ali só. Eu falei, é aqui que eu vou morar. Olha o que tinha ali de dogma, sabe? De coisa. E quando me veio aquilo, era algo do meu transgeracional, né? Porque meu pai mora ali. Eu pensei, poxa, meu pai mora aqui. Meu pai mora aqui perto, né? Minha madrinha e tal. E eu comecei a tomar contato, tá, mas só. E o resto da sua família, né? Será que é só São Paulo? Será que é só aí? E eu pensei, poxa, minha mãe mora fora de São Paulo faz muitos anos. Meus irmãos, eu tenho um hoje que mora em Fortaleza, outro mora na Espanha. Minha irmã morava em Jundiaí, já mora hoje em Cotia. Eu falo, o que será que me segura aqui, sabe? Geracional, transgeracional, né? De dogmas, de valores. E eu pensei, tudo que eu faço hoje eu posso fazer dali, de pertinho. E eu vim, por que eu lembrei? Porque eu moro na estrada para Cabreúva. Eu moro aqui em Itupeva, na estrada para pro resort que a gente fez a formação. Acabei de lembrar isso. Eu moro nessa estrada. E que me veio numa meditação também, né? É um nível de consciência. Soltar crenças, né? Perfeito. Soltar. Olha que benefício, gente. Isso muda vida. Sim. Isso muda vidas. Sim. Soltar crenças geracionais. Nossa, isso é muito bacana. Perfeito. Né, Gustavo? Perfeito. E aí eu quero que você vá chegando lá na espiritualidade. A gente vai chegar agora, porque quando a gente passa, né, desse meu eu, né, vamos dizer, eu tem a ver com consciente, com inconsciente, o transgeracional tem a ver com de onde eu faço parte, de onde eu vim, né, o que me abarca, que a vida chega a mim através de tudo isso, e está tudo isso contido aqui no meu coração, no meu grande amor, né? E aí quando eu amplio essa consciência, quando eu estou pronto para ampliar esse entendimento, essa atenção, esse cuidar, é que aí eu me coloco também para olhar para o coletivo. Né? Aí eu começo a olhar para o eu fora. Né? Jung, lembra que eu falei lá no comecinho, o mundo interno e o mundo externo. O eu coletivo, enquanto comunidade, enquanto bairro, enquanto... Pera um pouquinho, se eu morar aqui nessa cidade, do que eu vou fazer parte? De qual movimento? Né? De qual comércio local que eu vou fazer parte? Eu vou interferir na sociedade de que forma? Né? Se eu moro em São Paulo, eu interfiro
né? Pela superpopulação, por tudo que a gente vive vivia lá em São Paulo. Você não é de São Paulo, que se vive lá em São Paulo. Mas se eu moro aqui, que coletivo que eu faço parte? Aí se eu for mais a fundo, né? Quando eu consigo ampliar essa consciência um pouquinho mais, eu vou pro eu. Aí a gente já começa a entrar na espiritualidade, né? No eu cósmico, né? E a partir do eu cósmico, o eu angelical. E aí, a partir do eu angelical, eu sou. Uau! É, E aí, né, a gente fala, poxa, né, não posso viver isso toda meditação, né? E aí é muito legal. Os hinduístas falam que a gente só medita assim 2 vezes na vida. A gente só chega em meditação, a gente só chega no eu sou 2 vezes na vida. Eles falam isso. Por quê? E isso diziam lá 3.000 anos antes de Cristo. Ah, Imagina eu quero hoje. acreditar que é mais. Eu também quero. Eu Eu também quero, quero. ó. Eu falo Eu isso acho que rindo. isso já é uma informação ultrapassada. A gente já evoluiu muito enquanto seres, né? Então, deixa a gente viver mais vezes isso. Perfeito. Porque, Sá, isso há 3.000 anos atrás. Só que pensa o quanto a gente tem de ruídos hoje, né? Quanto de ruídos a gente tem hoje de informações à nossa volta, de eu queria usar uma palavra de intervenções mesmo, né? E aí eu posso dar um chamado aqui de ego, né? Do nosso ego, que é a nossa parte saudável, para dar conta dessa vida encarnada, para dar conta de tudo isso, ela precisa olhar para informações, para a sociedade, para a política, para a economia, para relacionamento par, para os filhos. Hoje nós temos sim uma amplitude de conhecimento, de obrigatoriedades, de crenças, de dogmas, de tudo isso que faz parte e está o dia inteiro, né, batendo na nossa porta. Que porta? Da nossa atenção, sabe? E aí esse movimento de meditar, sim, de buscar essa fonte, buscar essa reconexão, é um movimento genuíno, né? Que se faça no mínimo uma vez ao dia, no mínimo, né? E por quanto tempo? Quanto mais tempo, sim, você fica numa meditação, mais você consegue talvez ir acessando esses níveis elevados de consciência, tendo em vista essa escala, né? Eu escutar o meu eu consciente, para eu partir para o meu eu inconsciente. Se você prestar atenção, é muito disso que a gente vive nas nossas meditações, são os barulhos, né? O nosso eu, ele vai batendo a porta, vai demandando a gente. Ele vai trazendo aqui, dizendo, olha, esse aqui sou eu, esse aqui é o que está no meu inconsciente, essa é a minha emoção, tem um medo ali, tem uma ansiedade, tem um luto, tem uma saudade, né? Aí depois tem, olha, tem um olhar aqui da sua mãe, tem um olhar uma crítica do seu pai faria aqui, não, mas sua avó fez isso, né? E aí a sociedade está pedindo isso, então tem muitas demandas que a gente não acolhe dentro da gente, né? Quanto mais a gente medita, mais a gente vai limpando esse canal, talvez, entrando em contato, fortalecendo essa musculatura e entrando em contato com o que é o objetivo, né? O que seria o de volta à fonte, né? A própria experiência transpessoal, a nossa jornada de vida, é o que a gente fala que é orientada à totalidade, é orientada sim à espiritualidade. Nós somos seres espirituais vivendo uma vida material, encarnada, e o nosso objetivo é voltar a isso, né? Nosso objetivo é voltar a casa, né? E aí essa transpessoalidade, ela está em nós nesse ímpeto de vida, em buscar evolução. Em tudo na nossa vida busca essa grande fonte, busca esse eu sou, né? Traz um pouquinho desse conceito do eu sou, porque não é todo mundo que conhece. Tá, legal. Eu vou fazer um exercício. Um dos exercícios que eu quero propor é porque a gente entre em contato com essa consciência espiritual, né? E dentro do contexto de espiritualidade, eu gosto de olhar porque não tem uma linha que precisa delinear isso, como é o olhar da religiosidade, né? A religiosidade é um dos caminhos que religião, religam a essa grande fonte, né? Religam a uma consciência suprema, né? Uma consciência superior, né? Toda religião tem por si só essa denominação. Agora,
se elas levam para a uma pessoa física, uma pessoa que já encarnou, a uma ideia, né? Mas todas voltadas a uma consciência superior. Mas as religiões, elas são apenas um fio condutor, né? Muito importante. É um fio que tem dogmas, tem uma estrutura, tem um caminho para isso de alguém que já fez, de alguém que idealizou isso e faz sentido, né? Mas a espiritualidade é todo o restante que abarca, né? É todo o restante. Eu gosto de olhar para ou vamos dizer assim, um feminino de Deus, né? É a vida, né? É propriamente a vida. A espiritualidade é o que está em tudo, né? No oxigênio, nas partículas, nos átomos. A espiritualidade está no fazer crescer, no fazer morrer, nos ciclos, né? Está no sol, na lua. A espiritualidade, ela está dentro daquilo que eu posso sentir. Se eu posso sentir, quanto mais eu posso sentir, mais eu posso me conectar a essa espiritualidade. E aí, quando a gente chega nesse nível de consciência, né, vamos olhar para tudo isso, né, que é a espiritualidade, e dentro de uma grande fonte, de uma grande consciência, né, e aí a gente pode entrar em várias métricas aqui, ou várias denominações, eu acredito em Deus, né, ou o universo, como cosmos, como uma fonte criadora, como a fonte, né, de todo o amor que seria essa consciência maior, nós somos seres que despendemos dela, né? Nós somos uma partezinha dessa centelha que pulsa aqui dentro, vamos dizer assim, desse tamanho diante desse corpo, né? Desse tamanho, mas que eu posso me permitir ampliar isso. Essa consciência em mim é a consciência eu sou. É a consciência que reverbera perfeita e sincronicamente a grande consciência, pai e mãe, né? A grande Deus. fonte. Perfeito, Gustavo. Meu querido, falta 7 minutinhos. Você acha que em 3 minutos você consegue fazer o exercício? Três É minutos? É por um pouquinho, mas pouquinho, né? a gente pode Mas fazer. o que você prefere? É deixar as dicas para quem está assistindo depois fazer? Uhum. O que você acha? Você me dá 5 minutos? 5 minutos eu faço. 5 minutos a gente pode. Cinco, então faz, e aí você faz e eu fecho. Tá bom, Vamos lá. perfeito. Vou me despedir durante ela. Eu vou pedir para vocês fecharem os olhos. Se você quiser colocar os dois pés no chão e se conectar com a sua respiração. Se conectar com o inspirar e o exalar. Apenas percebendo, sentindo. Se você quiser e preferir, respire ainda mais profundamente, colocando a intenção de sentir o ar preenchendo todo o seu corpo, da cabeça aos pés. E agora, imagine-se, perceba todo o seu corpo de adulta, adulto, mas se imagine do tamanho de uma gota, você sendo uma gota. E de repente, sob seus pés, você pode imaginar uma floresta, um caminho. E você, sendo uma gota, se coloca a percorrer esse caminho, a rolar. E você respira fundo e você vai percebendo esse caminho. E você, como gota, tem um destino. E aí você vai chegando perto a uma praia e você percebe que tem um mar. E você, como gota, experimenta entrar no mar. Você sente as ondas. E você agora sente, fazendo parte dessas ondas.
Enquanto respira, você sente o balanço, você sente a temperatura, como é agora ser onda. E aí você respira fundo, sente tudo isso no seu corpo e se permite ir mais a fundo, caminhando em direção ao oceano. De repente você se vê no meio do oceano. E você respira e se sente como o próprio oceano, abundante, grande. Este pode ser o mais próximo de hoje de uma consciência espiritual imenso. Respira fundo e vá fazendo o caminho de volta no seu ritmo, de oceano para onda, de onda passando pela praia, voltando a ser gota, e como gota, você se sente você de novo. E aí você retoma os seus pensamentos, retoma o que você está sentindo, o que seu coração está sentindo agora, qual emoção, qual sentimento. E o que o seu corpo traz de sensações, de experiências. E no seu tempo, quando você estiver pronta, abre os olhos, respire fundo. Tudo bem? A gente fica meio assim, né? Uhum. Depois de. Eu fico meio assim, depois de uma meditação, a vontade que tem é de ficar em silêncio alguns minutos, e é bacana, né? Para a gente Uhum. ouvir os pensamentos. E Gustavo, gratidão, meu amigo. Gratidão pela sua presença. Eu não sei se você viu o comentário que eu coloquei lá debaixo nosso post, né? Você é uma pessoa que exala amor. E é isso mesmo. E obrigada a todos que tiveram presentes. Dúvidas, né? Penso que você pode entrar em contato com você, né, Por Gustavo? Se quiser favor. voltar alguma dica, o Gustavo está aí à disposição. O endereço do Instagram dele vai ficar abaixo da live. Já E coloquei aqui também. um grande abraço para todos. E obrigada a cada um que esteve presente e a você, Gustavo. Gratidão, Um beijão, querida. meu amigo. Um beijo, muito, Até muito a próxima. obrigado para você, pelo seu público. Estamos aqui e se precisarem tirar mais dúvidas, enfim, estamos aqui. À Gratidão. disposição. Muito Abraço a obrigado, todos. querida. Um Tchau, beijo. tchau. Tchau, tchau.